Oi, gente! No vídeo de hoje nós vamos decorar mais uma semana aqui no planner da Paper View e eu separei algumas washi tapes, alguns caderninhos da Paper View e a minha ideia é usar o clube de assinaturas da papelaria Algodão Doce. Então essa foi a primeira edição dele, se eu não me engano a edição de maio, e eu fiz essa compra porque é uma das poucas marcas brasileiras que vendem adesivos de caixas. E tem também alguns outros adesivos funcionais que eu não tenho o hábito de usar, mas eu pretendo aprender a usá-los na minha decoração e também na funcionalidade do meu planejamento. Como esse mês na Paper View é puxado para o tom de bege, um pouquinho amarelo, eu achei que seria uma boa ideia usar esse clube, porque ele tem algumas imagens que remetem ao outono e inverno também, e ficaria dentro da paleta de cores da semana. Então eu sempre começo preenchendo com algum adesivo de recorte baixo, para dar uma preenchida quando eu começar a usar os adesivos decorativos. Essa semana eu revisitei meu planner do planejamento de dezembro, outubro do ano passado, e eu lembrei que eu preenchia bastante, colocava bastante informação, inclusive o washi tape, e eu queria fazer uma decoração meio que inspirada nesse modelo que eu fazia de decoração. Então a ideia é preencher bastante e usar elementos como washi tape, foil para dar preenchida geral na decoração. Eu simplesmente sou apaixonada por essa paleta de cores, que é um pouco marrom, um pouco alaranjado. Eu acho que é muito lindo e acolhedor, e eu gostei muito das imagens desses adesivos para fazer essa composição. Esses adesivos, eles não são de vinil, são de papel. Então, nessa primeira edição, eu senti que alguns adesivos estavam com um corte um pouquinho difícil de tirar o adesivo. Inclusive, como eu não sabia, né, eu não estava com muito cuidado, acabei rasgando alguns de palavras e frases. Mas eu senti uma melhora disso em relação ao segundo clube, agora que foi o Clube Colorê que chegou aqui em casa, da mesma marca. Eu achei que o recorte ficou bem mais fácil de tirar. Poucas palavras e poucas frases ficaram tão presas quanto nessa primeira edição, então eu sempre recomendo que tire com bastante cuidado e vá descolando aos pouquinhos para que vocês não percam os adesivos. E aqui são as caixas que eu falei para vocês, então é uma das poucas marcas brasileiras que eu conheço que faz adesivos de caixa na paleta de cores dos adesivos decorativos, e que foi um grande diferencial para eu ter escolhido essa marca para comprar o clube, porque eu estou acostumando bastante a usar caixas e eu acho que fica bem bonito na decoração. E eu também amei a curadoria das imagens que foram escolhidas para a composição, também gostei bastante das frases, e aí, como vocês podem ver, elas ficam um pouquinho presas em algumas partes, e eu estou utilizando a pinça para conseguir tirar um pouquinho melhor os adesivos sem danificar. Não é nada que impeça o uso do adesivo em si, ou que seja uma problemática, é só ter um pouquinho mais de cuidado mesmo. E tem muitos adesivos funcionais nesse clube, então a gente tem esses formatos diferentes, que eu ainda não tenho o costume de usar, esses todos preenchidos, por exemplo, mas eu pretendo desenvolver o hábito e ver como fica ao longo da semana na decoração e também como eu posso fazer para preenchê-los de maneira que fique bonito e funcional. E agora é hora de acrescentar um pouquinho de foil e brilho, então eu decidi usar essa washi tape que eu comprei na Shopee, um kitzinho de washi tape pequenininho, assim, fininho.
E aí eu decidi colocar para acrescentar um pouco de foil na decoração e um pouco de brilho, e faz muito tempo que eu não usava washi tape. E eu decidi pegar esse livro de adesivos da Happy Planner, que tem o foil cobre, para complementar a decoração e também os adesivos de caixa, os adesivos funcionais. E como eles têm esses adesivos em vinil transparente, em estrelinhas com alguns pontos de foil, eu decidi usá-los sobrepondo os adesivos decorativos da Papelaria Algodão Doce para dar um efeito de estrelinhas nos meus adesivos decorativos. E eu achei que ficou muito lindo, porque acrescentou ponto de luz nos adesivos e o foil combinou com os demais elementos da decoração. Como geralmente eu não uso esses espaços em branco nesse planner de horários, então eu decidi preencher com algumas frases e para simplesmente a parte não ficar em branco mesmo. Quando eu tenho que acrescentar alguma coisa no meu planner, geralmente eu uso o planner criativo. Esse é mais para rastreio de horários, então eu decidi pegar uma frase na cartela e cortar as palavras para que coubesse certinho nesse espaço em branco que sobrou. You can't control who you fall for. E esse foi o resultado final da decoração dessa semana. Eu simplesmente amei, principalmente o foil em cima dos adesivos decorativos. Quando bate a luz fica muito lindo e muito mágico. E eu agradeço a companhia de vocês, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir, comentar e tchau, tchau!